Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai também ao ar todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Flavinho, Obrigado. Que é sócio fundador da M-Field. Flavinho, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazerzaço te receber. Eu que te agradeço. E você sabe que foi eu que abordei e pedi pra vir, né, cara? Pô, foi um prazer. Eu assisti alguns episódios e falei, quero participar, pô. Eu tô viciado em corte de podcast, cara. E cada vez mais vai aparecendo mais. Eu falo, quero participar do Pode Sonhar. Obrigado aí por ter aceitado. Gratidão, pô. A gente, quando recebeu sua mensagem, ficamos super contentes. Falou, pô, uma honra gigantesca, vamos levar. Empreendedores não tão jovens. Não sou tão jovem como vocês, não. Mas tô fazendo aí. Não, minha mas história. Mais que isso até, Fábio, a gente sempre gosta de falar, porque, cara, ter o espírito jovem, conversar com os jovens também, de empreender. Tem muita gente que nos assiste que quer empreender e carregar esse espírito dentro de si, é muito importante, né, cara? Assim, eu falo muito dessa questão de espírito lá dentro da empresa também, porque a gente tem um espírito de startup, apesar de não sermos startup. Mas eu acho que são as diretrizes que a gente traz junto com a gente, né? Assim, você não precisa se encaixar nessa caixa para conseguir levar isso como premissa. E a gente traz esse espírito jovem de startup, de poder errar, de acertar, de mudar a rota junto com a gente. Eu acho que esse espírito jovem a gente tem também. Total. E não tem como trabalhar com influência sem ter espírito jovem também, 100%, né, cara? 100%. Que é um assunto novo para todo mundo também. É um mercado muito novo. Então, a gente tem que pegar o frescor também dessa molecada, geração Z, enfim, que eu aprendo todos os dias com o pessoal também. Boa. Sinergia é muito grande aqui, a gente sempre gosta, Fábio, de começar o Pode Sonhar dando pontapé aqui, pedindo para os nossos convidados praticarem a concisão inteligente, desafiando eles a resumirem até 140 caracteres do que se trata seu negócio. Posso convidar para ler o que Vou resumir a M-Field de 140 caracteres. Somos inquietos pelo novo, sempre em movimento e em busca de conexões reais. Boa. Apenas um WhatsApp nos separa de influenciadores para criar histórias inesquecíveis para sua marca. Legal. Sensacional. Essa brincadeira de um WhatsApp, cara, a gente carrega isso desde o primeiro dia da M-Field. Sim, ficou muito legal. Isso é uma verdade, assim, a gente traz isso no mercado de conexões reais, de estar próximo de todo mundo e a gente conseguir falar com qualquer pessoa, estando a um WhatsApp de qualquer pessoa. É um pouco daquela teoria que você está a 6 graus... 6 apertos de mãos. Exatamente, de qualquer pessoa. Na M-Field você está a um WhatsApp de qualquer pessoa ali. Que nada mais é verdade do que fazer a influência virar conexão, né? Assim, não existe influência sem conexão e sem troca de relacionamento de uma pessoa com a outra, de uma pessoa com a sua audiência, enfim. Então a gente traz isso aí como verdade. Legal, muito bacana. E eu acho que, cara, essa descrição ficou genial por causa da proximidade que isso tem mesmo no marketing de influência, o quanto é importante buscar gerar essa conexão. Então, isso transpareceu também de maneira muito brilhante. E eu queria entender, Flavinho, para quem está nos ouvindo, não sabe muito como funciona marketing de influência, queria que você explicasse como que é fazer o meio de campo que vocês fazem entre marcas e os criadores de conteúdo. Como é que isso funciona? Você está muito brifado do meio de campo aí, hein? Bom, M-Field é de midfield. De midfield. De midfield, que basicamente é o que a gente faz. Assim, muito boa. A sua explicação é muito clara do que é a nossa responsabilidade mesmo. Eu tenho essa missão, Miguel, assim, de tentar desmistificar também o marketing de influência, descomplicar, né? Assim, o brasileiro, todo mundo acha que entende de marketing, né? Assim, e, na verdade, o marketing do brasileiro é muito bom. É um pouco daqueles memes de qualquer lugar no país o cara consegue viver a partir de boas ideias. Mas isso é muito interessante pelo lado criativo, mas é muito perigoso pelo lado da profissionalização da influência, né? Todo mundo acha que pode ser influenciador, todo mundo acha que consegue trabalhar com isso, ou acha que é muito fácil fazer uma boa curadoria de conteúdo, uma boa curadoria de perfis. E é um trampo, assim, cara. Hoje lá no escritório a gente tem 60 pessoas que são especialistas em fazer isso. 60 influenciadores? Não, 60 colaboradores que criam as estratégias para marcas. Legal, entendi. Lá na M-Field a gente optou em não ter casting de influenciadores. O meu cliente é o anunciante, é a marca. Nesse formato a gente entende que a gente consegue democratizar um pouco mais a influência, porque eu consigo entregar para o meu cliente o melhor nome, e não o nome que eu vendo. Né, assim. E o que a gente praticamente acredita é que o futuro da comunicação é o conteúdo. Então, quando a gente não vende influenciador, a gente vende conteúdo,
a gente quebra algumas barreiras. Eu não tenho que te forçar a comprar um influenciador, eu estou te forçando a comprar um conteúdo. Tá. Seja lá quem for o personagem que conta essa história, que conta esse conteúdo. Tá. Então, o nosso trabalho aí nesse meio de campo é basicamente pegar a dor do cliente, pegar a demanda do que ele precisa. Olha, preciso vender mais, levar pessoas para o meu site, preciso só reforço de branding, dele, né? Awareness que seja. A gente pega a dor desse cliente e entende qual história que responde a essa dor. Tá. O que a gente consegue contar de narrativa nas redes sociais, no ambiente digital, que consegue resolver essa dor. A partir dessa história pré-formatada ou dessa estratégia pré-criada, a gente entende quem que é o personagem que conta melhor aquela história. Aí que entra o influenciador. Entendi. Né? O processo é um pouco inverso do que o mercado faz. Assim. Tem muita gente que primeiro escolhe o influenciador, depois entende o que ele vai falar. Isso. Que não está errado também não, tá, cara? Assim, não é um julgamento de certo e errado. A gente acredita em outra metodologia, pensando que o futuro da comunicação é o conteúdo. Né? Então, quando você pensa o conteúdo como protagonista, você consegue colocar o peso na narrativa que vai resolver a sua dor ou que vai aproximar. Volta na conexão que você falou. Exato. Né? Assim, hoje a gente se aproxima de conteúdo e não das pessoas. Eu até particularmente acredito que num futuro muito próximo nas redes sociais a gente vai começar a seguir conteúdo e não influenciador. Olha, o TikTok ele já vem pouco com esse método disso, né? Assim, eu particularmente você não consome o conteúdo na aba de seguindo, do For You, ali do TikTok. Você consome assim, de conteúdos. Muitos conteúdos que eu sigo, engajo, compartilho no TikTok, eu nem sei quem é o criador. Obviamente, depois você vai começando a acostumar com o rosto da pessoa, vai sabendo quem é. Mas você viraliza muito conteúdo de pessoas que você nem segue ali. Porque o TikTok consegue te entregar um conteúdo de acordo com o seu perfil. E eu entendo que a partir de agora a gente vai começar a seguir conteúdos, hábitos de conteúdos que a gente gosta, e não pessoas. Isso é legal. Então isso talvez acaba cada vez mais provando a nossa tese de pensar a narrativa da influência a partir da história e não do influenciador. E isso é bacana porque dá para vocês a possibilidade de segmentar com muito mais liberdade, porque vocês têm um mar de influenciadores disponíveis e falar quem é o melhor, o mais adequado para contar essa narrativa para essa marca. Então você vai na especificidade da especificidade ali, que, quem que é o público desse influenciador, com quem a gente vai poder alcançar contando essa história. Exato. Né? Então é muito bacana. Esse é o nosso papel, assim, o meio de campo de entender a dor da marca, achar o melhor conteúdo e achar o melhor influenciador. Assim. Total. A MField hoje entra numa vertente de ser uma empresa de conteúdo com influenciadores, não uma empresa de influenciadores. De conteúdo com influenciadores. Isso. Legal. Te respondi? Sensacional, muito bom, muito bacana esse formato que vocês trabalham. Eu fiquei curioso para saber, você falou que os clientes de vocês são as marcas e que vocês buscam atender eles. Sim. E aí, como que se dá essa relação? Vocês sugerem, você falou que tem uma equipe grande de pessoas que criam essas histórias juntos. Como vocês buscam sugerir essas histórias para as marcas procuram vocês, como que se dá esse caminho? Sim. Tem os dois cenários. Tem os dois. Assim, tem a marca, que já é meu cliente fixo, que tem as suas demandas a serem cumpridas de always on. Né? Dia dos Pais, São João, Black Friday, enfim. Então esse briefing vai chegar para que a gente consiga criar alguma história para aquela situação, tá bom, com base no objetivo. Então se é Black Friday, eu preciso vender os meus produtos e como que a gente vai engajar essa comunidade, essa audiência a partir dos influenciadores. É uma demanda que chega. Mas a gente gosta de ser o provocativo também, de ações do real time do que acontece na internet. Né? A gente chama isso internamente de M-Trends lá. Que é basicamente pegar as tendências do que estão acontecendo e criar histórias para as marcas a partir das tendências. Que legal. Então pode ser uma música que viralizou, um influenciador novo que apareceu, um meme que surgiu naquela semana e que possa fazer sentido. Essa semana teve o lançamento do óculos da Apple. Da Apple, boa. Do novo óculos. E quando o cara estava apresentando lá, ele colocou o óculos e ficou muito parecido com o personagem do Lack Track da Sadia. Aquele personagem tradicional. E a Sadia é nosso cliente. Então a gente falou, opa, a internet inteira está falando desse óculos. Genial. E o meme que tinha surgido era, a Sadia já criou esse óculos há muitos anos atrás, porque era muito parecido os personagens. Aí te embarcou nessa história e criou conteúdo para a marca a partir disso.
usando narrativas de influenciadores, enfim. Então, ter esse senso do factual também é muito legal, no nosso caso, assim. A internet tem vários mistérios e desafios que todo dia surge uma coisa nova, né? Claro que não dá para a marca embarcar em todas as histórias ali, mas a gente vai entendendo dentro dessas trends o que faz sentido a gente entrar nessa história ali. E é o que gera engajamento com o público, assim. É aquele sentimento de quando você tá vendo ou rolando as redes sociais e fala assim, caralho, essa marca foi rápida, né? Como que os caras conseguiram pensar nisso aí? E essa velocidade, eu acho que é o que essa geração que consome conteúdo na internet gosta e fica pilhada. E que tem potencial de viralização e tudo mais, enfim. Então, a gente tem estudado cada vez mais esse formato também de produzir conteúdo factual, né? E o factual não é do dia para o mesmo dia, mas é como que a gente entra nas histórias que já estão acontecendo. Não necessariamente só criando campanhas de always on. Interessante, legal, muito bacana, porque isso compõe toda uma estratégia de comunicação do influenciador e no formato que a audiência também quer consumir, né? E estratégia de comunicação para marca. Assim, as marcas, o tempo inteiro, elas precisam de produzir conteúdo. O tempo todo. Né? E não dá para a marca ficar produzindo conteúdo só de vitrine. Meu produto é esse, entra no meu site, ou o meu produto resolve isso, enfim. Eu sigo algumas páginas de marketplace de esporte, esses grandes marketplaces de esporte. Os caras conseguiram entender que não adiantava ele anunciar todo dia um tênis por R$599. Cara, só beleza, vitrine, não é vitrine. Se eu quiser vitrine, eu vou no seu e-commerce ali para comprar. Também precisa disso, para motivar o cara a colocar no carrinho de compras. Mas eles conseguiram entender que eles precisam de produzir conteúdo. Então, onde usar esse tênis. Dicas de entreter também. Você precisa de entreter. Legal. Rede social é entretenimento, cara. E eu acho que cada vez mais a gente tem que talvez tirar um pouco do peso da seriedade das redes sociais, porque a gente está ali para se divertir. Sim. Né? Assim, tem histórico de pessoas que passam 4, 5 horas por dia navegando pelas redes, cara. Sim. E aquele momento é um pouco da válvula de escape, que você quer rir, você quer interagir, você quer brincar, você quer curtir um meme que está ali, você quer consumir um conteúdo sério, porque também tem conteúdo sério. Sim. Né? Assim, a gente acha que às vezes o TikTok é só para dancinha, mas tem muita gente que faz receita de almoço a partir de vídeos do TikTok. Sim. Tem muita gente que aprende assuntos de astronomia, aprende assuntos de natureza. Tem muito conteúdo de valor extremo. Tem muito conteúdo rico ali, cortes de conteúdos incríveis. Então tem o lado do entretenimento, tem o lado do saber, do aprender ali, mas é tirar um pouco o peso de que, cara, meu Deus, as redes sociais. Não, cara, se divirta nas redes sociais. Isso é super importante. Entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito interessante porque aliar conteúdo de valor e também a resultados para as marcas é um grande desafio, mas que vocês na M-Field também, citando esse exemplo da Sadia genial, cara, isso é um baita exemplo que vocês conseguiram unir as duas coisas, como gerar resultado para marcas e ao mesmo tempo entreter pessoas. Isso é muito rico, né? E assim, obviamente é tudo calculado na medida do possível, mas é muito difícil você conseguir prever o que viraliza, o que vai gerar engajamento, né? Assim, a gente consegue prever o que vai ser uma boa história, mas é impossível você criar uma campanha com potencial viral. Não existe essa fórmula. A gente consegue ver conteúdos virais extremamente bestas no bom sentido, que viralizam, e conteúdos que foram pensados para ser virais e que não engajam. E a graça da internet, eu acho que é essa. É um tipo de comunicação que você está falando de uma comunicação de humano para humano ali, né? E a reação do ser humano, ela é variável de dia para dia. Pode ter dia que você vai ver aquele meme e você vai morrer de rir, pode ter dia que você vai ver aquele meme numa correria ou no trânsito ou em qualquer lugar que você não vai achar graça nenhuma. E eu acho que esse é o desafio da gente como indústria. Como que a gente consegue o tempo inteiro encontrar o que pode ter potencial de engajamento e potencial viral ali. Isso é muito bacana porque tem que estar, como a gente volta lá no início, né, Fábio? Próximo dos consumidores, próximo da audiência, que é quem gosta daquele conteúdo, o que são os formatos que eles gostam, que eles consomem, o que eles esperam desse influenciador, né? Que tipo de narrativa. É esse tipo de narrativa humanizada que faz a internet e a rede social no Brasil ser tão bem vista. Assim. O brasileiro ele tem essa natureza de ser curioso, demais, de querer saber da vida, de querer acompanhar. Uma fofoquinha. Sim, todo mundo tem, todo mundo quer ver o que o outro está fazendo. A influência nasceu disso, da indicação. Né?
Eu tô num restaurante, eu tô num hotel, enfim, e as pessoas querem ver o que você está consumindo, porque se eu tenho um hábito de consumo parecido com o seu, me interessa conhecer um pouco mais sobre aquilo. Esses dias me perguntaram o que eu achava que era o sucesso da Virgínia, de ter esses 40 milhões de seguidores, de ser esse fenômeno de venda de produtos e tal. E eu falei, gente, o sucesso dela é ser um conteúdo sem filtro, literalmente. Sabe? Assim, ela mostra a vida dela e muita gente se interessa por isso. Muita gente. Num passado recente, as pessoas gostavam de acompanhar a novela, que basicamente é uma reprodução da vida real, com diversos recortes ali. Hoje em dia, as pessoas produzem as suas próprias novelas. Total. E você vai acompanhando como audiência naquilo ali. Então, não é que não tem fórmula, mas quando você cria um conteúdo que te aproxima da sua comunidade, que te faz gerar identificação, né? Eu citei o exemplo aqui do óculos da Apple, eu me considero pertencente à comunidade da Apple maníaco. Sim. Consumo tudo de Apple. Então, qualquer conteúdo ligado a isso de uma pessoa que vai mostrar um pouco dos diferenciais do novo lançamento, o que um produto está falando, vai me aproximar, vai me engajar ali. E todo mundo tem a sua comunidade, né? Tem um cara que gosta de beach tênis, tem um cara que gosta de poker. Esse é um bom ponto, Flávio. Você acredita que todo mundo tem a sua comunidade? Tipo assim, se existir um cara que fala de concerto de violinos... Demais, cara. Tem um capítulo no meu livro que eu falo sobre essa questão de comunidades, assim. E, na verdade, mais de uma, né? Todo mundo consome mais de uma comunidade, que é hábito de consumo, do que você gosta mesmo. E tem, gente, público para tudo nesse mundo. Tem a comunidade do cara que gosta de automação doméstica de casa. Esse eu gosto. Fica viciado em cortina que sobe sozinha, em piso que aquece. Você consegue ligar a luz de fora de casa. Me pega. Você gosta de... Você pertence à comunidade de automação. Sim. Assim, eu, por exemplo, tô gostando de assuntos ligados a tênis, gosto de tecnologia, então tudo... Se você for pegar a minha For You do TikTok, você vai ver muito conteúdo ligado a isso. Inclusive, essa questão de For You do TikTok, você revela a natureza da personalidade da pessoa ali. Né? Se é conteúdo de gastronomia, a pessoa gosta de cozinhar, se é conteúdo, enfim, de diversão. E se tá aparecendo só conteúdo de dancinha para você, é porque você gosta só de conteúdo de dancinha. Você gosta de dancinha. O TikTok te entende melhor que muitas pessoas. Eu li esses dias, Miguel, que o TikTok consegue entender o comportamento da gente em 3 minutos. 3 minutos. Os primeiros 3 minutos de uso do seu dia, ele consegue entender os vídeos que você mais assistiu, que você voltou em algum, se passou mais tempo em algum específico. Isso é muito louco. E a partir daí ele vai te entregando conteúdos relativos a isso, cara. Esses dias, curiosidade, eu falei isso com a minha irmã, ela foi, deixa eu pegar então só For You pra ver o que tava. O primeiro vídeo que apareceu, era um vídeo que não tinha nada a ver comigo, era o nascimento de uma bezerra, eu juro por Deus. Só que em algum momento, apareceu esse vídeo no TikTok pra mim, um bezerro nascendo numa fazenda, e eu achei aquele fato curioso, eu assisti mais do que 30 segundos. Eu falei, caramba, um bezerro nascendo, deixa eu ver como funciona isso aqui. Só que o fato de eu ter assistido mais de X segundos, o TikTok entendeu que talvez aquilo era um conteúdo para mim. E começou a me reportar aquilo ali. Enfim, depois você consegue ir limpando e automatizando o seu tipo de conteúdo ali. Reforça aquela tese do que a gente vai seguir conteúdo e não pessoas. Exato. É impressionante como ele é inteligente, né? O algoritmo é confeccionado para te entreter de uma forma absurda. Impressionante mesmo. É um baita referência sobre entendimento do comportamento de consumo das pessoas para qualquer área, eu acho. Jornalismo, para qualquer área, ninguém entende o comportamento das pessoas como o algoritmo do TikTok foi capaz. É impressionante. E é muito focado nessa questão de comunidade que a gente falou. Muito, né? Assim, não existe influência sem comunidade. Não existe, na verdade, publicidade sem comunidade. É a comunidade que te traz autoridade, é a comunidade que te forma brand lovers, é a comunidade que faz com que as pessoas comprem. E é um conceito, cara, que hoje em dia a gente confunde um pouco fã de comunidade, né? Tem o fã do Gustavo Lima, não necessariamente a comunidade do Gustavo Lima. São coisas diferentes. Cara, o fã não necessariamente ele está disposto a comprar. O fã ele admira o artista, o talento, ou ele credibiliza uma autoridade para alguma pessoa, em cima de algum assunto específico. A comunidade, cara, ela influencia outras pessoas a querer participar,
ela tem potencial de compra ou interesse de compra em algum assunto específico. Tá. Ela não é só um admirador. Ela consome, ela indica, Tá. ela pratica o boca a boca, Entendi. né? Que nada mais é do que a essência da influência, o boca a boca, né? Você indicar alguma coisa para uma pessoa. Enfim, então tem um pouco dessas Tem essa diferenciações. diferenciação. Saber trabalhar com as duas coisas é importante Exato. também. Boa. Isso até prova um pouco esse movimento atual de influenciadores que estão criando suas marcas, né? E que estão nesse movimento de DNVBs, né? Você pega, às vezes, alguns influenciadores com milhões de seguidores que se aventuram a criar marcas e depois não vendem muito. Tem casos que não funcionam também. Não funciona. Né? Esse cara tem fãs, mas esse cara tem mais fãs do que comunidade. Entendi. Né? Entendi. E quando o cara, às vezes, pode até não ter um número de audiência muito expressivo, mas tem uma comunidade muito fiel, esse cara vai gerar conversão. Nossa, que interessante. Legal, porque aqui, Fabinho, a gente recebeu uma empresa que não pode sonhar, é a Basemaker, que eles estão inseridos na Creator Economy também, e eles atuam mais na ponta dos influenciadores, então ajudam eles, capacitam na criação de conteúdo, dão um know-how para eles como trabalhar com marcas, né? Legal. Porque muitos influenciadores não sabem quanto vale a audiência que ele tem, né? E crescem muito rapidamente, porque levam um jeito para criar conteúdos e são naturais, como você falou da Virgínia, e aí eles entram inseridos nisso. Sim. E é muito interessante como essa história também se repete, de criação, de como o valor que tem ter narrativas autênticas e construção de comunidades. Eles falam muito sobre isso. E essa questão de profissionalização do mercado envolve essa técnica de fazer com que os influenciadores entendam o seu poder, entendam o poder da sua audiência, enfim, e que eles saibam, de fato, tratar isso como uma profissão. Isso. Né? Hoje em dia, no Brasil, cara, tem mais de 9 milhões de pessoas declaradas influenciadores. 9 milhões? É muita gente. Que Entre isso? micro-influenciadores, a sua grande maioria, mas, obviamente. Nossa, é surpreendente. Mas é muita gente, cara. E é muita gente que entende que isso é fonte de receita. Isso gera receita para sua família, ou é uma receita complementar, ou enfim. Então a gente precisa entender dessa responsabilidade de profissionalizar isso também. Não só o cara entender as responsabilidades de que no momento que uma marca te contrata, você está emprestando a sua autoridade para a marca, você não está vendendo a sua audiência. O vender a audiência é tratar o influenciador como mídia, que é o que eu acredito menos. Né? Eu acho que o influenciador é meio. Legal isso. Mídia são as plataformas. Né? Obviamente, ele está exercendo um papel de mídia dentro de um cenário genérico, mas você não compra audiência de influenciadores. Você compra autoridade, você compra o formato de conteúdo que ele tem. Quando você compra audiência, é a mesma coisa que você está comprando mídia programática, que é banner na Globo.com. Sim. Né? Aí você vai ter uma garantia de entrega, você vai conseguir ter um número ali um pouco mais certo. No marketing de influência é um pouco diferente, porque a gente tem essa responsabilidade de treinar o influenciador também a entender qual a responsabilidade dele dentro desse ecossistema. Né? E é muito difícil quando se fala em micro-influenciador ou pessoas que nunca trabalharam com isso, entender que é um job, que você tem hora para postar, que tem uns requisitos de do's e don'ts a serem cumpridos ali, que tem uma responsabilidade, você está falando pela marca. Então, o meu trabalho como parte da indústria, como líder de uma operação de marketing de influência hoje, é conseguir mostrar não só para o anunciante que ele está trabalhando com pessoas, e quando você trabalha com pessoas, podem acontecer inúmeras coisas. Né? Assim, hoje lá no escritório a gente tem um produto que chama Raio-X, que a gente puxa a capivara do cara ali por muitos anos, meses e históricos de campanhas. Só que, cara, beleza, até hoje eu puxei o seu Raio-X. Amanhã você pode fazer alguma coisa. É um risco calculado, obviamente. E iguais a esses riscos, tem inúmeras questões. Às vezes o cara pode postar um conteúdo que pode não fazer sentido com as premissas da marca. Às vezes ele pode responder alguém de uma forma diferente. E o influenciador, o lado do criador de conteúdo, ele tem que entender que é a responsabilidade dele também. Todo mundo quer ser influenciador. Né? É a profissão do momento. Assim.
Eu vi esses dias uma pesquisa em escola que as pessoas querem ser mais influenciador do que médico, advogado, professor, né? enfim. Era aquela pesquisa, era aquele histórico antigo que todo mundo queria ser, a criança queria ser astronauta, exato, bailarina, enfim. Hoje o cara sonha em ser influenciador. Perfeito. Né? Mas não sabe o trampo e a responsabilidade que é. Tá muito na moda criador de conteúdo, né? Agora todo mundo é criador de conteúdo. Só que também é uma responsabilidade adicional. Todo influenciador quer ser criador de conteúdo. Mas quando você coloca na mesa para o cara criar conteúdo, ele fala, mas que preguiça, dá trabalho criar. Sim, não é fácil. Não é fácil, tem que fazer um roteiro, tem que editar. Pô, criador de conteúdo é isso. É isso. Não é pegar o celular e sair gravando e falar qualquer coisa. Então, é as dores e as delícias de trabalhar nesse mercado. Sim, também. Legal. Interessante, boa. E, Flavinho, você contou um pouco também sobre o quanto é difícil, às vezes, um grande desafio da indústria é mensurar os resultados do marketing de influência, que não é uma ciência tão exata como outros tipos, como a mídia tradicional, né? Como mídia, por exemplo, em programática, que você mensura quantos cliques teve, etc. Tem um valor diferencial, o marketing de influência, sim. Até pelo próprio nome de ser sobre influência da pessoa. E eu queria que você contasse, talvez, algum case sobre qual que é o ROI, o retorno sobre investimento que o marketing de influência pode gerar. A gente recebeu aqui no Pode Sonhar o João, que é uma empresa de marketing esportivo. Trabalhou no São Paulo por um bom tempo e ele fala um pouco sobre qual que é o ROI de investir no futebol, sabe? Que é muito rentável para as marcas. Eu queria te passar essa pergunta também, você que é um cara inserido na indústria, conhece muito. Qual que é o potencial ROI, o retorno sobre investimento em marketing de influência? Eu até acho, cara, que essa questão de metrificação da influência, ela acaba sendo até mais assertiva do que em outros canais. Tá. Assim. Claro que quando a gente fala de programática, a gente está falando de mídia digital, então também sim. É metrificado, né? Mas tem um formato de mídia offline hoje em dia que é impossível você mensurar. Né? Pois assim, Quantas pessoas passaram em frente a um painel de mídia na Paulista? Ali. Cara, e pode até ter um número X calculado a partir de alguma base histórica, mas é mais difícil do que esse número. É quantas pessoas passaram, viram, engajaram, elas deveriam ver aquela mensagem ou não. Se é uma campanha do Dia dos Pais e aquilo não me interessa, eu passei, vi, mas aquilo não me interessou. Né? Então eu acho que o digital permite que você metrifique de ponta a ponta, tanto o pré quanto o pós-campanha. Essa questão do ROI tem inúmeras variáveis. Né? Hoje a gente até trabalha com uma conversão dentro da Mfield que é bem acima do que o mercado entende como uma boa conversão. E eu acho que esse resultado positivo, ele se torna assertivo no momento que a gente entende aquela metodologia de pensar o conteúdo certo e o influenciador certo. Sim, total. O mercado tem uma média aí de 3, 4% de conversão e engajamento em cima de campanhas. A gente já teve campanhas lá com 8, 9% de engajamento. Só. É um número quase 3 vezes maior do que o mercado entende ser um bom número de conversão. Sensacional. Assim. E eu entendo que essa boa conversão é resultado da boa história para a comunidade certa com o influenciador certo ali. Agora, o ROI é quase impossível de você mensurar isso aí. O que eu consigo garantir é um retorno muito mais assertivo do que outros tipos de comunicação, porque você consegue mensurar. Não é que dá mais certo ou menos certo, é porque você consegue mensurar. Né? Pode ser que o panfleto na cidade do interior dê mais certo do que o marketing de influência. Mas é como você mensura aquilo ali. Pode ser que o carro de som da cidade do interior dê mais certo que o marketing de influência. Mas como que você mensura quem ouviu aquele som, quem ouviu, absorveu e foi na loja. Fez uma ação a partir daquilo. Ou converteu, fez uma ação, comprou alguma coisa a partir daquilo ali. Então o ROI da influência, mais do que ser otimista ou ser positivo, ele é possível de ser mensurado. Né? E a vantagem de trabalhar com tecnologia humanizada é que você usa a tecnologia até a página 2, mas depois você coloca o toque humano para conseguir entender se aquilo dá certo. Porque também tem a questão de não ficar analisando só números de métricas de vaidade. Né? E a influência tem muito disso também. De likes, de comentários e tudo mais. E como que a gente consegue fazer esse trabalho humanizado? É entender se aquele número
é qualificado para aquele cliente. Tá. Você pode ter uma campanha com... A gente já teve esse histórico. Uma vez a gente estava fazendo uma campanha com um galã global. E o histórico de comentários dele eram 10, 15 mil comentários por postagem. Teoricamente, um excelente número ali, a nível de engajamento. Só que quando você desce, tirando um pouco a tecnologia e dados e vai entender a qualificação daqueles comentários, você consegue entender o que de fato pode ser um ROI positivo para aquela taxa de engajamento. Os comentários estão falando lindo, bonito, te adoro, tal. Cara, naquele contexto publicitário, esse comentário não vale nada. Sentido. Não faz o menor sentido para mim. Não gera identificação, não gera aproximação. Então a gente consegue, a partir da tecnologia, humanizar esses dados para entender qual que é o grau de relevância daquele número. Interessante. Assim, se você está só elogiando, ou se você está falando que o cabelo da mulher é bonito, mas não é uma campanha de cabelo, aquele comentário para mim não é válido. Não é válido. Se ela está fazendo uma campanha de gastronomia e eu elogiei o cabelo dela, aquilo para mim não fez sentido. Boa. Então tem algumas variáveis nesse ROI, mas eu acho que a grande vantagem é de fato conseguir mensurar o ROI. Que já é um passo muito na frente de outros canais, de outros meios, né, ali, de campanhas. Legal. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam presas aos números, a essas métricas de vaidade, ainda mais que ainda tem muito a ser profissionalizado, né, no meio de influência, etc. Sim. Boa. E você sabe que quando a gente faz o gancho com o criador de conteúdo, geralmente não são os caras que têm o maior número de seguidor, não são os caras que têm os posts com o maior número de curtidas, mas são os caras que de fato entregam a narrativa. E as marcas conseguem entender, depois que vem o conteúdo pronto, obviamente, que é tão interessante criar história com aquelas pessoas, que é interessante que ele publique nas redes dele, ele use a audiência dele, mas eu consigo me apropriar desse conteúdo e postar nas minhas redes também. Então, uma estratégia legal que as marcas que a gente trabalha têm feito hoje eu vou trazer o criador de conteúdo para gerar conteúdo para a comunidade dele, mas eu vou me apropriar desse conteúdo para as minhas redes. E não é um simples repost, não. Tem marca que já cria o cronograma de postagens a partir do que os criadores de conteúdo estão criando para ela. Ali. É uma forma de você conseguir ganhar escala naquilo também. Né? Você imagina um Itaú que tem que fazer 2 posts por dia interessantes. Não tem máquina que consiga produzir conteúdo de 2 posts por dia ali. Nem agência de publicidade que te passe uma verdade de aproximação com a audiência. É quase que você tem que produzir 2 filmes por dia. Nossa, não tem capacidade técnica e humana para aquilo. Como que você escala isso? Colocando influenciadores para criar para você. Então, a gente tem muito histórico de marcas que se apropriam dos conteúdos para produzir os seus próprios conteúdos também. Assim. Que interessante, muito legal esse caminho também das marcas aproximando e sobre essa perspectiva do valor que traz as empresas criarem conteúdos, narrativas interessantes. Esse é um grande desafio, né? Saber contar boas histórias e os influenciadores estão, Até porque, assim, como consumidor, a não ser que você pertença a uma comunidade, é muito difícil você seguir páginas de marcas. Muito difícil. Né? Assim, eu sigo algumas, obviamente, sigo porque faço parte do ecossistema, porém sigo as da minha comunidade, porém é muito difícil você seguir uma marca por seguir, a não ser que ela produza conteúdos muito interessantes ali. As marcas que eu sigo de forma orgânica é que eu gosto do conteúdo que ela produz, às vezes é educativo, às vezes me dá uma dica interessante, sei lá, eu gosto de cozinhar, se a marca me apresenta receitas interessantes, aquilo pode me inspirar. Isso. Mas se a marca começa a postar só coisas institucionais ou produto, compre agora, venda, promoção, você dá um follow naquilo. Não faz sentido. Não faz sentido. E as marcas que já estão produzindo conteúdo estão criando as suas comunidades. Esses dias eu estava acompanhando as redes sociais do Bis Chocolate. Bis, eles são bons, né? São geniais. Pô, já foi até citado aqui no Pode Sonhar que eles são bons para criar conteúdo. Eles são muito legais. Que conecta. E é um tipo de conteúdo que conecta, que engaja, que cria uma relação, que você dá risada, que te entretém como um todo. Então, obviamente, não é todo dia que você compra um Bis, mas fica na sua cabeça. Fica como um bom conteúdo, assim. Boa. Flavinho, cara, agora estamos chegando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, que nós desafiamos nossos convidados a vender um objeto inusitado.
bastante inspirado naquela cena do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Aqui no Pode Sonhar a gente gosta de trocar a caneta e o objeto da vez, Flavinho, foi uma tampinha de garrafa. Eu tô vendo que você tá mexendo nessa tampinha e eu falei lá, velho. É a tampinha de garrafa PET. Então, ela é isolada, você pode usar a sua criatividade, se quiser combinar ela, fica à vontade. Eu vou dar um tempo para você pensar, enquanto isso eu vou dando um recado para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz a mais novos jovens empreendedores e levar soluções e valor para o Brasil, que estão combinando e construindo coisas super legais, empreendimentos e negócios que geram muito valor para as pessoas. Na descrição desse episódio, nosso canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, vai ter um link onde você pode entrar em contato conosco, nosso e-mail, nós vamos ficar muito felizes em trocar essa ideia com vocês. Pô, meu Deus, cara. Agora tem que vender essa tampinha para você. Agora vamos ver o que sai daí. Tá difícil. Você gosta de tomar água? Você se hidrata muito durante o dia? Me considero um cara hidratado. Você considera um cara hidratado? Porque eu sei que a pessoa tem que tomar no mínimo 2 litros de água para conseguir cumprir facilmente esse batidão ali, né? Eu sou um potencial cliente. E você leva a sua garrafinha de água para todo lugar que você vai? Leva para todo lugar. Mas é uma squeeze, é garrafinha? Como que é? Cara, vou te falar que eu acho que eu vou dificultar para você com a minha resposta, velho. A minha é aquela, uma água na caixa, sabe? Ah, sim, que inclusive eu conheço os até fundadores. Recebemos ele no Pode Sonhar. Sim, é legal. É da Link, né, os fundadores? Sim, um dos sócios é da minha sala, Marcelito. O pessoal me contou lá, um dia que eu fui lá. Bom, deixa eu pensar como que eu vou te vender essa tampinha aqui para que você sinta a necessidade de ter esse produto em casa. Tá bom. Você tem histórico na sua casa de reciclar produtos, embalagens, tem. Lá em casa a gente recicla. Tudo mais, você faz coleta seletiva e tudo mais? Lá em casa a gente separa. Tá, legal. Meu Deus, Miguel, você me pegou agora. Você tinha que falar que não, pô. Não, pô, mas tá fácil. Isso aí é um item... Por qual linha você ia? Que não ia ser reciclável? Não. Sim, eu só queria entender o caminho que eu ia seguir. Se era um produto que você consumia ou se era um produto que você tinha histórico de reciclar mesmo. Você namora, cara? Namoro. Tá, legal. Foi a resposta satisfatória. Não, foi. São ganchos aí que eu tô precisando pra pegar. Você sabe que muitas vezes quando a gente tá no dia a dia, a gente precisa de alguns recipientes para guardar pequenos objetos ali, né? Assim, seja um brinco que ficou perdido, uma moeda, um anel que você fica naquela de não ficar perdido. E eu entendo que talvez no seu dia a dia você precisa começar a colocar algumas coisas em caixinhas para não se perder. Qual que é o seu signo? Sou escorpião. Escorpião é desatento. Escorpião é desatento de natureza, que eu entendo de astrologia. Boa. Viu? É desatento, tem histórico de perder as coisas, tem histórico de não ser organizado. Muito bom. Não sei você na sua vida profissional, tô te falando como pessoa física. Boa. Ali. Mas eu acho que se você tiver uma série de tampinhas concentradas dentro de uma caixa, que você consiga guardar suas pequenas coisas em casa, seja objetos de joias, seja objetos que você talvez possa se perder durante o dia ali, podem te ajudar a conseguir a se organizar melhor no seu dia a dia. Então a minha sugestão aqui é em cima de um produto que a gente tá vendendo. É uma caixa de vários mini departamentos feitos a partir de tampinhas plásticas. Ah, animal. Que a gente aproveita para reciclar a partir do que as pessoas não aproveitam, são objetos que as pessoas não aproveitam. Descartados, né? São descartáveis, enfim. Muitas vezes você dá muito mais valor para a garrafa do que para a tampinha em si no momento de reciclar. E a gente aproveitou todas essas tampinhas para criar uma caixa multiuso que você consiga colocar no carro ou em casa, para guardar pequenos objetos e não perder. Então, entendendo um pouco da sua necessidade
de ser uma pessoa que precisa concentrar todos os seus pequenos objetos em um só lugar, eu acho que pode ser interessante você adquirir esse box aí de pequenos espaços para guardar suas coisas. Muito bom, vou ter que levar, Flavinho. Porra, mandou bem demais. Falei o preço, mas você vai ter que comprar isso aí. Mandou bem demais, isso tem muito valor para mim. Vou te falar por quê. Porque isso tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando também. Uma das formatos de marketing que antes era usado muito no trânsito, assim, na ocasião de consumo trânsito, era o de lixinhos de carro com marcas, né? Cara, não dão isso mais. Isso faz uma falta absurda. Quando você lava o carro, geralmente os caras conseguem colocar ali com a marca do Lava Jato. Pois ali, é, né? Então, mas o meu Lava Jato não dá. E eu sinto uma falta danada no carro disso. De guardar. Muita. Então, isso aqui vai vir Eu lembrei disso porque eu tenho alguns anéis e no meu carro ali ficam alguns anéis espalhados. Quando eu volto de um evento, eu vou tirando e tal. Sim. E fica solto. Se tem uma caixinha pequena ali, eu consigo guardar algumas coisas e vai deixando, assim. Boa. Mas você sabe que uma boa técnica de venda, cara, é você conseguir... É aquela técnica que a gente chama do small yes, né? Assim, você ir tentando pegar pequenas respostas da pessoa e a partir daquilo você vai conseguindo absorver a resposta que você precisa. Muito bom. Então, é isso que o bom vendedor consegue absorver do cliente. O vendedor de carro faz isso muito bem em concessionário. Eles perguntam, qual que é o seu time? Pô, você tem histórico de praticar esporte? Então o porta-mala é grande. Então, ele nunca falaria que o porta-mala fosse grande se você não desse valor para um porta-mala grande. Então, eu não ia nem mencionar isso. Se eu não tenho filho, se eu não tenho o hábito de consumir grandes coisas no porta-mala, o porta-mala ser grande ou não, para mim não faz diferença. Gera valor. E a partir do small yes, ele vai entendendo. Você pratica esporte? Ah, tá. Você pratica esporte, mas é bike? Tá, então você precisa de espaço. Você pratica esporte, você joga tênis, então você precisa colocar algumas raquetes, alguma mochila. E nisso aí, ele vai pegando pequenas respostas para que ele consiga te dar o argumento que você precisa ouvir, não o que ele quer falar. Perfeito. Né? Então, eu te fiz algumas perguntas para entender um pouco do seu hábito de consumo e a partir dali... Você vai criando os seus argumentos. Muito bom. E eu acho que os melhores vendedores aqui do Pode Sonhar usam a abordagem de perguntas, Fábio. Igual você fez. Foi ali puxando as informações com perguntas. E a gente gosta de passar esse desafio para quem está nos ouvindo, Fábio. Então, se vocês acham que consegue vender essa tampinha de garrafa PET aqui melhor que o Flavinho, manda uma DM pra gente lá no Pode Sonhar PDC, nosso Instagram, que a gente vai ler a melhor resposta no episódio adiante. E a melhor história, então, pode ganhar um livro meu, pode ser? Animal, sensacional. Vamos convidar o pessoal para mandar aí as suas vendas de garrafinhas PET. Se tiver histórias boas, a gente manda o livro. Boa. E era isso que eu ia falar também, Flavinho, porque, cara, é impressionante sobre como todo empreendedor é um vendedor e eu acho que os influenciadores sabem também vender de uma maneira brilhante, do conceito amplo de vender, não só fazer uma transação financeira, mas sim de contar boas histórias, cativar pessoas, venderem a própria autoridade, a própria imagem, o próprio entretenimento de uma maneira muito inteligente. E eu imagino que você explica muito disso no seu livro, né, Flavinho? Acabei de ser presenteado também, turma. Tamo aí, com a economia da influência. Eu trago um pouco dessa minha história de empreendedor, sim. Trago um pouco da minha história de intraempreendedorismo, que eu acho que é importante a gente inspirar as pessoas a empreender, a criar seus negócios ou participar de negócios, né? Mas a missão do Economia da Influência, basicamente, é a gente conseguir nivelar com que todo mundo entenda um pouco mais sobre o ecossistema do Creator Economy. Né? Assim, é um livro que eu fiz de forma muito didática, que ele não funciona só para C-Level, para estudante de marketing ou para entusiasta de comunicação. O cara que pode não entender disso, ele vai se identificar com as histórias que foram criadas aqui. Porque eu trago histórias da publicidade tradicional, da publicidade no cinema, e a partir desse gancho, a gente entende a evolução até chegar onde a gente está hoje. Então, a ideia aqui era não ser um livro só para especialista. É embarcar nas histórias e a partir das histórias você entender o conceito da economia da influência mesmo. Muito legal. Boa. Fica o convite aí para a turma conhecer. Fica o convite para conhecer a economia da influência. Enfim, quero que você leia e depois me dê o feedback. Lógico, pode deixar, com certeza. E Flavinho, cara, a gente sempre gosta também, estamos caminhando já para o finalzinho do nosso episódio, o papo é bom, passa voando. Rápido, e aí eu queria que você contasse, cara, onde você sonha em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer, com a M-Field ou como Flavinho também, como empreendedor.
vida pessoal. Sim. No horizonte de tempo, então, que você quiser estabelecer, 2, 5, 10 anos, você que manda. Sabe que essa pergunta me faz muito, Miguel? E assim, dentro do mercado da influência, cara, eu fecho o livro contando as 15 bilhões de razões para você investir em marketing de influência. E justamente 15 bilhões porque são infinitas. Boa. Né? A gente não sabe qual é o futuro da influência daqui a um ano. Se vai surgir uma rede social nova, Não dá pra se saber, vai acabar, se vai ter uma política mais séria de como produzir conteúdos associados às marcas, porque é tudo muito novo, né? A internet existe há 20 e poucos anos, do formato que a gente conhece, né? Hoje em dia, enfim, há muito mais, mas o formato que a gente conhece, a 2.0 assim, as redes sociais há 12, 13, né? O Instagram tem 12 anos de existência. Então é tudo muito, muito recente para a gente prever a longo prazo. Eu acredito no Flávio que vai criar histórias, história no mercado de empreendedorismo como referência de conteúdo. Tá, assim. Legal. Essa é a minha projeção para 5, 10 anos. E como a gente constrói marcas com influenciadores e mobiliza comunidades. Então, a minha linha do tempo, meu timeline, é relativo a como a gente consegue criar histórias e fincar a bandeira dentro desses 2 territórios. Legal. Influenciadores como marcas e ser referência em autoridade em conteúdo, assim. Boa. Mas tem inúmeros projetos, cara, e tanto como empresa, como pessoa, que eu acredito que talvez traduzem um pouco disso que eu tô te contando aqui. Tá, boa. Sensacional. E, Fábio, acho que um grande desafio, assim, que vocês fazem isso de maneira brilhante com as marcas, é o que vocês fazem diariamente, criar essas histórias que sejam engajantes e tal, para serem contadas. Que elementos você acha, na sua opinião, tem uma boa história, Fabinho? Porque existe dentro da M-Field um padrão de criação de histórias, dá para racionalizar e deixar esse negócio que é um pouco de arte, um pouco mais matemático? Não tem fórmula, mas tem elementos, assim. História tem que entreter, cara. Não existe história sem entretenimento. Né? Assim, mesmo que seja uma história triste, ela precisa te entreter. E as redes sociais, elas cada vez mais, com esse formato de short videos, vão buscando esse entretenimento. Quando você está no ápice da história, assista a parte 2. Aí você vai ter que ir para o outro vídeo. Né? Assim, isso é técnica de storytelling. Né? Igual já teve a técnica da jornada do herói. É técnica de como que você entretém sem dividir a atenção do consumidor com outras coisas. É muito daquela política no skip, né? Assim, como que você produz conteúdos no skip de publicidade, que a pessoa consuma publicidade sem perceber que aquilo é publicidade. Sem perceber, né? A geração nova, ela já tem esse histórico de no skip. É basicamente o botão do YouTube que você quer pular a publicidade, no meio da música, do clipe, do vídeo que você está assistindo. Mas se você consegue construir um branded content, um product placement dentro de algum vídeo, de forma a ficar muito orgânico e entreter esse público com a sua marca durante um conteúdo que ela tem interesse, eu acho que esse é o sucesso da boa história. É não parar o vídeo e falar assim, então, galera, olha, agora a gente está parando o Pode Sonhar aqui, agora é o momento de eu fazer uma publicidade sobre a economia da influência. Isso é o skip. O cara vai querer pular. Uma interrupção, né? É uma interrupção. Então, como a gente não interrompe falando do meu livro durante o nosso papo, de fato, a não parecer que aquilo é uma publicidade. Então, a fórmula para mim de uma boa história é como você entretém sem interromper as pessoas, que é basicamente essa cultura no skip, que é o nosso plano básico de como criar boas narrativas. Que bacana. Pô, eu tô vendo como consumidor também, a gente também tá criando muito conteúdo aqui, Fábio, você tem acompanhado, mas como consumidor eu vejo as pessoas que usam muito bem o recurso do short form video. Sim. E, cara, isso tá sendo cada vez mais bem produzido. Tá virando, como você mencionou, quase um filme, cara. É um filme, cara. É um filme em segundos. É vídeo de até 60 segundos, muito bem produzido. Muito. E cada segundo ali pensado em entonação, em qual imagem vai aparecer, em qual ângulo vai ser filmado, com qual iluminação, com qual tipo, a fonte de legenda. Isso tá virando... Exatamente. Não dá para criar, pro Itaú criar 2 desses por dia. Não dá para fazer. Então você tem que se apoiar nos criadores de conteúdos que conseguem ganhar escala a partir disso. E tem o short video, que de fato é uma publicidade inteligente, né, com uma narrativa de entreter ali de forma rápida, que também é perigoso. Né, assim, você
talvez minimiza demais a informação para ganhar velocidade. Sim. Olha, esses dias eu vi uma discussão do Felipe Neto julgando um pouco os short videos, porque o formato que ele conhece e que ele foi conhecido é o YouTube, que são vídeos longos. Né, que você consegue contar uma história muito grande, assim. Mas não acho que seja um risco ao ponto de ser uma ameaça. É um risco de que a gente tem que reaprender a produzir histórias. Nessa vida corrida e a internet é muito dinâmica, ninguém tem paciência de assistir vídeo de 10, 15 minutos. Não. Mais, né? Mas, se é um vídeo muito interessante que te prende a atenção, você vai criando essas narrativas ali, sem interromper a pessoa, de fato que ela se entretenha, mas que consuma a informação também. Legal. Flavinho, cara, queria te agradecer Obrigado, demais. cara, eu aprendi muito aqui. Cara. Tenho certeza que quem tá assistindo também. Obrigado demais. Nos episódios todos que eu acompanho. Vamos juntos. Valeu, Flavinho. cara. Obrigado, um abração. Cara. Valeu. Gente. Turma, para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar aí pra gente o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo juntos. O Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360.